Capítulo 5 do Tabelionato de Protesto. Seção 1 dos Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protestos de Títulos, SEMPROT. Artigo 257. Os tabeliães de protesto de títulos de todo o território nacional instituirão, no prazo de 30 dias, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto, SEMPROT, para prestação de serviços eletrônicos. Parágrafo único. É obrigatória a adesão de todos os tabeliães de protesto do país ou responsáveis interinos pelo expediente à SEMPROT, de que trata o caput deste artigo, a qual ficarão vinculados, sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8935, de 18 de novembro de 1994. Artigo 258. A SEMPROT será operada, mantida e administrada conforme deliberação da Assembleia Geral dos Tabeliães de Protestos de Título, podendo ser delegada à entidade nacional representativa da categoria. Parágrafo 1º. Poderão ser instituídas SEMPROTs seccionais na forma e locais definidos pela Assembleia Geral dos Tabeliães de Protestos de Título. Parágrafo 2º. A SEMPROT e as seccionais instaladas se subordinam às normas, à auditagem e à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, respectiva. Artigo 259. A SEMPROT deve disponibilizar, por meio da Rede Mundial de Computadores, internet, pelo menos os seguintes serviços. Inciso 1. Acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos tabeliães de protesto de títulos dos Estados ou do Distrito Federal. Inciso 2. Consulta gratuita às informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. Inciso 3. Fornecimento de informações complementar acerca da existência de protesto e sobre dados ou elementos do registro, quando o interessado dispensar a certidão. Inciso 4. Fornecimento de instrumentos de protesto em meio eletrônico. Inciso 5. Recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto. Inciso 6. Recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto. Inciso 7. Recepção de títulos e documentos de dívida em meio eletrônico para fins de protesto, encaminhados por órgão do Poder Judiciário, das Procuradorias, dos advogados e dos representantes cadastrados. Inciso 8. Recepção de pedidos de certidão de protesto e de cancelamento e disponibilização da certidão eletrônica expedida pelas serventias dos Estados ou Distrito Federal em atendimento às tais solicitações. Parágrafo único. Na informação complementar requerida pelo interessado acerca da existência de protesto, poderão constar os seguintes dados. Inciso 1. Nome do devedor. E quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. Inciso 2. Se pessoa física, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Se pessoa jurídica, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Inciso 3. Tipo, número e folha do livro de protesto ou número do registro sequencial do protesto. Inciso 4. Tipo de ocorrência e respectiva data. Inciso 5. Nome do apresentante do título ou documento de dívida. Nome do endossatário, cedente e tipo do endosso. Inciso 6. Nome, número do CPF ou CNPJ do credor, sacador, e, quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. Inciso 7. Data e número do protocolo, espécie, número do título ou documento de dívida, data da emissão, data de vencimento, valor original, valor protestado, valor das intimações e, quando houver, valor do edital com indicação de motivo. Artigo 260. As informações enviadas pelos tabeliães de protesto de títulos à SEMPROT, na forma e no prazo estabelecido pela Central, não geram o pagamento aos tabelionatos de protesto de emolumentos ou de quaisquer outras despesas decorrentes do envio. Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva do tabelião de protesto de títulos as consequências pela eventual omissão de informações que deveria ter sido enviada à SEMPROT. Artigo 261. Os tabeliães de protesto, ainda que representados por sua entidade escolhida, poderão realizar auditoria com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabeliães de protesto, atividade denominada autogestão online, com a geração de relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e, quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e à respectiva Corregedoria Geral de Justiça, CGJ. Parágrafo único. A atuação prevista no caput será preventiva,
com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliães que incorram em excesso de prazo ou não observância de procedimentos legais e normativos antes do envio dos relatórios aos órgãos correcionais. Artigo 262. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados fiscalizarão a efetiva vinculação dos tabeliães de protestos à SEMPROT, observados os limites, a temporalidade e o escopo do uso da central, bem como a extensão da responsabilidade dos tabeliães de protesto. Artigo 263. A prestação de serviços a terceiro com a utilização de dados existentes na SEMPROT se dará mediante convênio/termo de adesão que deverá conter cláusulas de responsabilidades recíprocas, contendo forma, prazo e taxas administrativas livremente ajustadas entre as partes.